Está começando o meu, o seu, o nosso Café com Análise, um podcast sobre você. E hoje a gente vai ter o prazer de tomar um café com ele, que é um patrimônio de Salvador. Para não dizer que é um patrimônio da Bahia, é um patrimônio cultural. Esse artista, comunicador, ator, multifacetado, Ed Bala. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Prazer ter você aqui. Prazer todo meu, saúde. Um cafezinho excepcional aqui com nossa. você. Prazer, irmão. E Ed, hoje a gente quer fazer um pouco diferente. A gente quer conhecer, a gente já conhece esse artista, né? E a gente tem uma curiosidade muito grande em saber quem é essa pessoa por detrás dos personagens, quem é que dá vida a esse momento que você traz para todo mundo, traz para o público, né? A gente quer explorar um pouco mais desse Edivaldo, que poucas pessoas conhecem, carinhosamente vou chamar de Dinho aqui, muitas vezes, para a gente poder distanciar personagem da pessoa. Legal. E a primeira pergunta que eu quero já aproveitar para fazer para você dentro dessa linha é o seguinte: quem é Ed Bala quando a luz do palco apaga e ninguém está olhando? Edivaldo de Jesus Barreto, né? O filho mais velho de seu Barretinho, Manuel Souza Barreto, que já se foi, deixou esse legado. Um legado que faz com que eu chegue nos lugares e saia. E seja lembrado, e seja convidado. Quando apaga as luzes, volta à realidade daquele momento de ludicidade, de cores da personagem, Sim. né? Das dores, dos amores e alegrias daquela personagem. Então vem a introspecção, né? De você ser uma pessoa como todos nós somos, uma pessoa comum, um ser humano que respira, que vê as cores e que procura respeitar as diferenças, né? Então, e de Dona Terezinha, porque não foi só de Barretinho, né? Dona Terezinha de Jesus Pereira Barreto, minha mãe, que é uma tranquilidade tremenda, né? Muita gente, sua mãe é uma santa, cara, mas é um jeitinho dela, sabe? Toda pequenininha. Lembra um pouco a irmã Dulce, se você ver minha mãe, né? Que a irmã Dulce tá Acolhedora. acolhedora. Minha mãe visita os idosos. Minha mãe faz visita. Ela faz parte da Pastoral da Saúde. Então, minha mãe e meu pai, durante todo o período, todos os anos que eu convivi com eles, eu saí de casa quando eu estava com 27, 28 anos de idade. Eu decidi ir morar sozinho e buscar outros lugares e encontrar minha jornada nessa incrível, Exercer sua identidade nesse mesmo. incrível planeta, né? Sim. Então, eu acho que é isso aí. Esse é o ser humano, né? Como nós somos, com o pé no chão, que não se deslumbra, sabe? Sim. Porque o deslumbre é legal. Tudo na vida é legal. Até que prove o contrário. Claro. Desde quando você acredite. Mas tudo demais não é legal. Desequilibra. O Então excesso. eu procuro viver nesse equilíbrio, entendeu? Uhum. Então, assim, vivendo apagou as luzes, é a realidade. Sabe? É visceral. É você. Realmente você não traz o personagem Sente dor, né, velho? para a vida real. Você leva. Às vezes que eu todas as vezes que eu senti dor de verdade, seja por um acidente, eu sempre procurei pensar por que foi que aconteceu aquilo. Como é que tá a minha conduta? Você busca um sentido. Sempre. Eu não coloco a culpa no outro, né? Entendi. Então, eu acho que esse é o cara que quando termina uma maturidade. apresentação, né? Então, assim, aí tem depois, você espera muitas vezes os parabéns, aí os parabéns não vêm. Eu tenho 40 anos de carreira, vou fazer. Eu tenho 50 não, acho que não é 40 não, 35 anos de carreira. Eu comecei com 15 anos a fazer propaganda no bairro, porque meu pai era comunicador. Então, essa minha experiência com relação a essas coisas que eu estou te falando é vivência, né? Então, eu comecei a pensar sobre essa condição. Um acidente, quando acontece, é uma coisa muito brutal.
se você Sim. prestar O atenção. impacto. É um impacto. Então, não é por acaso. Uhum. É falta de atenção, é você estar pensando em outra coisa porque você está ali, entendeu? Não é por acaso. Você busca um sentido. Eu vejo que você fala com muito orgulho dos seus pais, e principalmente da sua mãe, mas principalmente do teu pai. É interessante que os filhos têm os pais como modelo, né? E quando ele se torna um adulto, ele busca, muitas vezes, agir perto daquela conduta que ele experimentou. Em relação a seu pai, né? O que foi que ele despertou de verdade em você? A desinibição da comunicação, a forma que ele era. Meu pai tinha uma força de diafragma muito assim, veemente, entendeu? A energia do meu pai no palco, apresentando. Se eu cansei de ver meu pai apresentando os comícios. Meu pai fazia quermesse no bairro, o carnaval. Durante mais de 10 anos ele ia, viabilizava o recurso do Estado ou da prefeitura e fazia o carnaval do bairro. Com 12 anos de idade, eu tocava surdo. Não tinha cantor. Era cavaquinho, baixo, violão e a percussão. Em cima de um palanque que não era palanque, era um caminhão com aquelas laterais Baixada. abaixadas, né? Rebaixadas. Uhum. Caminhão aberto. Só o platô. Então, ali, eu comecei a ver ele fazendo. A referência minha maior Claro. é meu pai. Então, isso, assim, meu pai, primeira coisa, foi o espírito dele, essa Uhum. força. Então, meu pai apresentava os comícios de Lomanto, vários políticos, de ACM. Meu pai era muito mais voltado para essa turma, né? Você diria que hoje você foi o maior fã do seu Barretinho? Sim, sim, sim. Muito. Mas na época eu não sabia sabe que ele era o meu ídolo. Eu Claro. não via como meu ídolo. Já Eu como via pai. mais com aquela coisa do meu pai. Pô, meu pai tá ali fazendo. Claro. Então, assim, eu já tinha acesso ao palco. Ele tinha um serviço de alto-falantes, 4 bocas de alto-falantes. E aí saía na Brasília ou no Fusca. Ele sempre teve o Brasília ou o Fusca. Entendeu? Mas antes ele teve um jegue, 4, que vendia água no bairro, porque não tinha água encanada. Uhum. Então ele era, além de ser funcionário dos Correios, ele comprou o jegue, comprou os barris e ganhava dinheiro também vendendo água. Nos horários livres ele botava em cima do jegue pequenininho e ia vender água a domicílio. A mulher passou Um querendo me comprar. visionário. Eu já contei isso em outros lugares. E a mulher passou dirigindo o automóvel ali e viu a cena, ele vendendo água e eu em cima do jegue ali, os 4 barris, 2 de um lado e 2 do outro, e ele puxando na frente, né? Conduzindo. Aí a mulher passou, parou. Que menino lindo é esse? Os olhos lindos, cabelinho lindo. Quanto é essa criança? Aí meu pai, não tá vendo com a placa de vende-se? Não tô vendendo ele, não. Se você quiser a forma, tá aqui, vai vender ele, não vende, não. Aí ele me levava a fazer marketing, né? Ele me levava a fazer marketing. Então essa é a minha maior referência. Entendi. Além dele, tem outros nomes fantásticos que a gente tem. Você deve ter também as suas referências na área que você está fazendo. Então, acho que isso é legal. Se você tem dentro de casa uma referência, Nossa, ao mesmo tempo que a referência negativa dele, que ele fazia, que eu não assumi isso, não absorvi, absorveu. era Biritá. Ele gostava de tomar branquinha, o cambuí, o milome, uma erva doce, né? Então, Você já não vai pro lado de vez em quando, que eu vou na feira em São Joaquim, eu vou na feira das Sete Portas, eu tô num lugar que vende feijoada, aí eu olho, me lembro dele. Aí, pra homenageá-lo, Sim. me dê uma erva doce aí, irmão. Uma Tem lembrança. cambuí, me dê amargo como a zorra. Eu só tô bem pra poder, tipo, lembrar dele, Ficar sabe? mais Assim, perto por mais perto algum do momento. cara, é. Então, assim, porque nós somos energia, Perfeito. Marcelo. Perfeito. Nós somos energia. Perfeito. Então, assim, a gente se vê no outro. Quando eu vejo alguém que eu não gosto, alguma coisa dessa pessoa tá em mim. Tá refletindo. Vai criar uma ressonância. Isso aí, ninguém vai me provar o contrário. É isso aí.
Então, pode ser que seja o que for. Perfeito. Assim, eu vou respeitar. Eu não vou querer caminhar. Não vou querer estar colado, entendeu? Mas, pô, tem coisas que você. É absurdo isso, você até. Se você analisar muito muito a fundo, fica meio assim absurdo. Pô, Mas você sabe que eu acredito que algumas pessoas deveriam acreditar mais nisso, sabe? E dar mais fé a isso, que tem alguma coisa que não flui, evite. acabou. Não insista, né? Acabou. E eu Não vejo que para não muitas gerar pessoas... desgaste. Porque a gente fica velho, eu falo com minha esposa e minha filha, deixa eu lhe falar, você vai se desgastar. Uhum. Você vai ficar mais velha, mais cedo você vai ficar, Antecipar, né? vai antecipar essa velhice, tá vendo? Você vai, então, Trazer. abstraia, É. abstraia. Então, nós somos muito diferentes com relação a isso. Ela é taurina, terra, e eu sou ar. Sou geminiano com Libra, ascendente Libra, porque depois dos 30 aqui, rege é o signo ascendente. Mas a gente está junto por isso. Minha mãe, da coisa da humildade com meu pai também, né? Meu pai era um pouco mais, tipo, um pouco mais arrogante, Uhum. sabe? Achava que não podia, não tem que ser ambicioso, não é isso. E eu falava para ele, meu pai, a gente tem que ser ambicioso. Não tem que ser ganancioso. Exatamente. São duas coisas diferentes. Diferente. A ambição é fundamental para você poder, né? Enfim, Prosperar na vida. prosperar. Mas a ganância é uma coisa que não é legal, porque você não vai respeitar quem está do seu lado. Passa por cima. Perfeito. Entende? Então, essa humildade, que era da minha mãe, ele também, de uma certa forma, também era um pouco humilde, mais a minha mãe. Então, dos dois, a gente vai temperando essas coisas aí, né? Vai equilibrando. Pra poder vai equilibrando, E dentro dessa linha ainda de seu Barretinho, você acha que o Ed, criança, ou até mesmo adulto, buscou uma certa aprovação ou agradar diretamente o símbolo, o pai, ou até esse ídolo não percebido? Mas, Né? essa relação com meu pai sempre foi de uma coisa muito assim, o respeito, né? O medo, porque... Sim. Por que o medo? Por conta da condição que ele dava para não me ver com certos grupos, entendeu? Que na Sim. cabeça dele, ele não queria o filho dele. Ele não me falava, meu filho, eu te amo. Meu pai só falou, eu te amo, quando eu comecei a aparecer na televisão, cara. Até então, ele não tinha falado eu te amo e nem me dado um beijo. Te fez falta isso? Quando eu saí de casa, eu senti falta dele e de minha mãe. Quando eu chegava em casa, eu abraçava e beijava. Você que foi buscar isso. É. Mas ele retribuiu. Com certeza. Isso também é construção, certo? Claro. Então, ele ia me buscar com cipó, irmão. Ia me buscar quando eu ouvia a palavra Edivaldo! Porra, bicho, eu ficava apavorado, porque ia tomar surra. Já A sabia o frequência, quê? a frequência da chamada já estava certo que eu ia tomar surra. Ele estava com cipó na mão para poder me pegar. Meu Era o irmão, anúncio. isso aí eu saía, eu dava um drible dele, ele ficava, chegava em casa, ele não estava nem aí. Ia, me pegava. Então, essa super proteção, Sim. que hoje a gente não vê mais, a gente vê, mas quando acontece, a pessoa é cancelada. Sim. Ainda tem gente que bate no filho, que bate na filha, Uhum. entendeu? Que é um sistema que herdou. Mas meu filho, eu não bati no meu filho. E você acha que você Já educou menos? já dei dura para ele. E a dura que eu dei para ele já Foi o suficiente? foi suficiente. Do que pegar e bater com a sandália ou com o cinturão. Eu quero fazer uma questão para você. Eu olho no olho, sempre desde pequenininho. Eu baixava na altura dele, eu olhava no olho dele e falava ele sério. Ou seja, dentro dessa linha, você acredita que a educação hoje ela evoluiu com essa ausência de agressão física aos filhos? Ou você acha que não, que algumas pessoas ainda não conseguem educar e seria necessário ainda aquela maneira mais arcaica de educar, com sanções? Porque me parece que antigamente não existia uma habilidade para se educar os filhos como hoje a gente já tem alguns acessos. Né? Você é exemplo disso. Então você vem de uma geração onde sofreu fisicamente, né? Até emocionalmente, por que não? Porque uma criança apanhar, e você não passou isso adiante. Você conseguiu educar seu filho através da conversação, né? Então, você acha que
você poderia ter sido educado de uma outra maneira? Você poderia ter sido educado com as experiências que você proporciona ao teu filho hoje? Não tenha dúvida. O que eu percebo durante essa experiência que eu tive na minha infância é incrível isso, mas eu também, ao mesmo tempo que acontecia isso, eu assim, não podia cobrar muito do meu pai. Claro, Meu pai estudou até a quarta série. perfeito. Os pais do meu pai, dos meus avós, parte de pai, morreram quando ele tinha 2 anos de idade. Então ele ficou órfão Sem de pai e referência. mãe. Ele morou a vida inteira com os parentes. Uhum, Então meu pai sofreu pra caramba, velho. uhum. Então assim, minha mãe me contava isso. Então assim, Todo mundo tem uma história, né? cada um tem sua história. Só- Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Perfeito. É o que o poeta diz e que a verdade é exatamente essa. Verdade. E as pessoas não procuram conhecer você para poder tirar alguma conclusão de quem é você. Quer julgar suas ações nua e Eu crua cansei- e... não foi uma, nem duas, nem três pessoas que chegaram até mim depois que eu fui do teatro, porque eu estava na televisão já, com a Comercial Ramos, badalando e com o programa, Lembra? e eu ia fazer o teatro nas empresas. Algumas pessoas chegaram para mim, eu queria conversar com você. Poxa, claro, terminando de arrumar as coisas, porque era um espetáculo sobre prevenção de acidentes, Uhum. e eu, só um minutinho, eu ainda arrumava rápido, ia falar com a pessoa, pois não, não, eu quero tirar uma foto com você e quero falar uma coisa com você que eu preciso me desculpar com você. Mas foi o que aconteceu? Eu vejo você na televisão, eu ficava achando que você era o maior babaca, filho de papai, Nossa, sem ideia da sua e história. você é um de- grande artista, cara. Você é completamente diferente do que eu via você na televisão. Rapaz, eu me emocionei várias vezes, cara. Caramba. Imagina. Então, a gente vai morrer, brother, vai embora desse planeta e não vai levar absolutamente nada. As pessoas perdem a chance de conhecer o outro, olhar no olho, dar risada, sorrir. Obrigado, com licença, você é lindo, você é sucesso, entendeu? Uhum. Então, o que eu tô vendo hoje são pais despreparados, Perfeito. certo? Uhum. De estarem, muitas vezes, com o filho acidentalmente, não procuraram se capacitar antes, porque Uhum. ter um filho, irmão, não é fácil. Meu pai teve 6 filhos. Eu tenho um filho. E não é fácil. É uma responsabilidade. Não é fácil você formar uma personalidade. Não é fácil você dizer pra ele. Não é fácil você ficar querendo ser referência pra ele. Qual o maior desafio? É gigantesco. Então você primeiro tem que estar atento ao que você está fazendo, porque ele está vendo tudo. O exemplo arrasta. Ele está vendo tudo. Perfeito. Entendeu? Então, assim, e eu vejo ele cuidando de mim. Quantos anos ele E tem eu hoje? não tive chance de cuidar do meu pai. Às vezes que eu tive com ele, que ele estava tomando, eu tentei até, mas eu não tinha mais controle. Não tem Ele já tava com a acesso formação, também, né? Era outro. A formação dele já estava ali. Não tem como você penetrar nessa intimidade. E essa falta de amor, de carência que ele teve, de não ter tido os pais. Criar um escudo. Quem é? Você é meu filho, eu sou seu pai. Quem manda aqui sou eu. Então, isso não é legal. Autoritário. Isso não é legal. Então, hoje, a participação da empresa dentro de casa, a casa já é uma empresa. Com certeza. Então, você já tem filho? Não, ainda Então, não. quando você tiver com sua esposa, vocês vão poder ter a chance de se prepararem. Para Sim. quando essa criança chegar, Tem velho, esse privilégio. não vai ser um lar, um ninho perfeito. Claro. Porque ninguém é perfeito. A gente se complementa. Se Uhum. complementa. Por isso que muitas vezes, eu tenho 25 anos de relacionamento, eu indo para 26 anos, eu várias vezes pensei, pô, bicho, não tô aguentando mais, vou me sair. Não vai adiantar nada procurar outra pessoa. Vai ser a mesma coisa. Você vai sair de uma e vai para outra. Se você não superar os desafios. Não é que seja igual, não é um padrão. Mas é desafio. Mas não muda muito e vai ser mais um desafio É. que você vai ter que disponibilizar um tempo específico para que você se conhecer dedicar. no mesmo tempo que você já sabe. E você tá faltando o quê? De um pouco de humildade, de reconhecer que tá errado. Seus erros. Incrível. Acabou. Entendeu? Então, assim, Perfeito. a gente procura muito complicar as coisas na vida da gente.
Não sei, se eu tiver certo, se eu estiver errado, me diga. Concordo. Mas o que eu percebo hoje em dia é assim, tem um filho, pega um tablet e dá pro filho. Sim. Antigamente tinha os jogos de tabuleiro, você tava ali, você jogando, eu jogava com meu Sim. pai, todo mundo ali brincando de jogar o dado, aí ficava... Eu tenho essa memória. Hoje existe o distanciamento das relações. E isso não é legal. Não. Tenha isso também, mas tenha outros momentos. Sim. Tempere. Equilibre. Então, assim, esse tempero é que acho que é legal, dentro dessa coisa da hierarquia da família, né? Uhum. E tem que ter. Com certeza. Tem que ter. A gente vê um movimento muito assim, que eu não quero entrar nessa seara de coisa de Sim, política, mas sim. a gente tá vendo uma coisa muito estranha, sabe? Nossa. Então, assim, pô, a mulher tem a sua função na sociedade, dentro de um lar, dentro de um casamento, dentro de uma relação familiar, né? Tem o seu sentido, cara. E o homem também, Sim. entendeu? Cada um tem a sua missão, mas deixe quem quiser ter a sua missão também. Claro. E não está acontecendo É uma isso. jornada individual, Estão né? forçando, empurrando goela abaixo, como é que tem que ser. E muita gente está aceitando isso. Então não é de quem está empurrando, é de quem está aceitando. Mas você acha que quem aceita, às vezes, não é pelo fato de se sentir sozinho numa luta, Carência. né? Não conseguir se manifestar. Se prende, se segura. Medo, talvez. Insegurança. Falta ainda de estar se encontrando. Como Sim. que tem muita gente aí no planeta Terra, né? Que não sabe o que quer ainda na Com vida. certeza. Entendeu? É uma jornada. Então, por isso que tem muitas igrejas com muitos fiéis. Claro. As pessoas dão tudo que têm, ficam sem nada. Então, por quê? Por quê? Então, assim, se você tiver muita fé no que você está querendo e você tem de ideia, você vai arrebatar um monte de gente, irmão. Porque tem um monte de gente que está se querendo, sabe? Tá igual cego tiroteio. Ó. Se você chegar a falar uma coisa linda... Convence. Compra aquele barato ali. Então, é isso que a gente está vivendo. E as crianças... A gente está vivendo um momento muito específico que é a responsabilidade de como ser humano, porque ser humano tem o ser humano feminino e masculino. E tem os outros que surgiram agora que são mais novos, né? Uhum. Que a gente precisa respeitar essas diferenças. Mas essas diferenças precisam também respeitar quem não quer entrar nessas diferenças. Só isso. Deixa quem quiser. Então, seria tão legal que acontecesse isso. É porque, meu ponto de vista é o seguinte, que as pessoas meio que botam tudo em um coquetel. Sobre gênero e sobre identidade de sexualidade. Né? Que é aquilo, o que você faz dentro das quatro paredes não compete a quem está ali dentro. Isso não faz com que a pessoa seja homem ou mulher. Isso aqui são gênero e zebra. E eu vejo que hoje a sociedade meio que quer imprimir padrões, né? Rotular questões, sendo que não compete a outra parte, vou dizer assim, dar uma opinião sobre determinada conduta, contanto que isso não venha até mim. Ou seja, se eu não gosto de café, eu respeito quem toma café, contanto que não venha dizer que café é bom para mim e bote no meu copo, na minha xícara. E eu vejo que hoje muito se tem de verdades impostas e pouco do que você me propôs, que é aquela humildade de ouvir. Como eu tenho que te ver para poder te entender. Eu não posso rotular você baseado em uma propaganda que você faz e julgar seu caráter, porque você é artista, porque você de repente não gosta da Comercial Ramos e eu vou julgar você por isso. E eu vejo que hoje existe uma necessidade muito grande dos seres humanos colocarem uma verdade rotulada baseada em suas experiências. Com isso, me impede de ver quem é você por trás de realmente do que você às vezes até pode falar. Que é aquilo, se Ed vira para mim e diz, porra, não gosto de café, eu não vou tirar você da minha mesa, qual foi a experiência que você teve ruim sobre café? Quero te entender, não para fazer você beber o café, mas de repente até para eu parar de tomar. Pô, será que fez mal? Enfim. E o que eu vejo é justamente esse ponto de uma sociedade meio que em conflito,
de suas verdades. Mas, vamos falar ainda sobre isso, mas eu quero ouvir da criança, Ed, né? Lá do íntimo dela. Se ela pudesse estar frente a frente com o querido seu Barretinho, hoje, o que ela falaria, assim, dentro disso tudo que você trouxe de referência, de aprendizado, né? De algumas dores, de algo que poderia mudar? Eu senti que houve uma falta de, porra, você não deixou eu te cuidar? Né? Se pudesse, eu cuidaria de você. E aquela... Durante um tempo eu senti falta desse eu te amo, eu senti falta desse beijo. Eu fui buscar. Mas aí foi o adulto que foi buscar para a criança. Eu quero ouvir da criança, o que é que a criança hoje sentada em frente a seu Barretinho, ao pai, ao ídolo, se tivesse a oportunidade, o que ela falaria? Voltando ao tempo, né? Nessa jornada de viagem ao tempo, eu pequenininho, podendo conversar com ele sobre essa possibilidade, né? Dele ter uma vida... para ele viver mais, né? Eu falaria isso para ele. Eu voltando, né? Vamos supor, numa viagem do tempo, estava conversando eu e ele, certo? Ele levando para comprar, para vender a água dele, eu em cima ainda Perfeito. pequenininho ali, meu pai. Esse cenário. Eu já começaria a conversar com ele ali, meu pai, para você viver mais, pra você ficar mais no planeta com a gente poder se divertir mais. Você acha que isso dependeu dele? Sim, mas não só dele, das companhias que ele estava, porque assim, o que acontece? A pessoa pode não estudar ou não ter um conhecimento específico de ter ido para a faculdade, de ter lapidado, fez pós-graduação, ler livros e mais livros, mas ele ter aquela... Porque minha mãe, por exemplo, minha mãe lê muito, né? Minha mãe lê bastante, especificamente o que é voltado para a Igreja Católica, ela é interessada nesse segmento aí. Então, ela lê bastante, minha mãe. Então, ela está vivendo mais. Ele tem 13 anos, 12 anos que ele se foi. E 20 dias depois, Antônio nasceu. Ele não conheceu meu filho. Então, hoje, com meu filho, eu fico assim... Me lembro dele e meu pensamento é poder viver mais para poder estar com ele, até quando eu puder. Certo. Porque é natural que eu vá primeiro. É o que a gente espera. Claro. E ele vai ficar aí, talvez com a mãe. A gente não sabe de nada na vida da gente. A gente não sabe. Mas se eu pudesse voltar para conversar com meu pai, eu conversaria com ele esse tipo de coisa. Para ele ter mais cuidado com a bebida, para ter mais cuidado com o que ele está andando. Sim. Porque são essas pessoas... Que vai preservando ou vai lhe deteriorando. Sim. Então, nós somos produtos do meio. Perfeito. E hoje você cuida disso. Procuro ficar esperto em relação a isso. Se viu, até por conta dessa própria experiência que a gente tem. Assim, eu tenho 56 anos de idade, vou fazer 57 agora, dia 30 de maio. Então, eu quero só... Conversando sobre você, mas a gente aprendeu do teatro a olhar no campo de visão. A gente tem a visão panorâmica. Sim. E eu sei que Dan acabou de chegar aí, não foi? Chegou. Então quero olhar aqui na câmera e mandar um abraço pra ele, especial. Tá ali. Rock and roll, meu brother, pra você. Daniel Vaina, meu querido. Irmãozinho de sempre. Um dia eu sonho, Ed, em ter ele aqui sentado. Vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Mas a gente vai fazer uma campanha. Vai. Vou aderir também a essa campanha. Por favor. Todos por Dan Vaina. Então, cara, eu acho que a vida da gente tem de uma importância que a gente não se dá conta, certo? Então, a nossa missão... eu tenho alguns amigos, uns poucos amigos, e esses poucos amigos, e vão surgindo outros amigos, que podem se tornar também muito bons amigos, mas é tudo oportunidade. E você também pode estar alimentando uma amizade que você não vê todos os dias, mas que tem uma relação que a gente é extrasensorial, uma conexão que a gente acaba tendo, e isso é muito, muito legal. E você perceber isso é muito legal. Um desses caras que se tornaram amigo assim, mesmo de verdade, eu era funcionário dos caras, velho.
E eu não era, estava garçom. Eu não era garçom, eu estava garçom. Como eu não era barman, estava barman. E quando o cara me chamou, rapaz, eu preciso de... Você sabe fazer drink? Eu falei assim, claro, pô. Nunca tinha feito um drink. Aí, pô, gostei de você com óculos de segurança individual. Aí tinha parado a moto, ele, pô, você é uma figura. Aí ele perguntou isso, né? Você sabe fazer drink? Você, pô, lógico, pô, vários. Mentira. Mentira. Aí, sabe o que eu fiz? Terminou a reunião com o cara, eu peguei a moto, que não tinha nem descanso, botava na primeira e já me encostado na parede, fui pro shopping bar, fui na livraria, perguntei ao cara, irmão, você tem algum livro aí de drinks? Ele fez, pô, tem aqui, vem aqui, cheguei, me mostrou os 4. Aí tinha os 50 melhores drinks. Falei, eu quero esse aqui. Levei pra casa, comecei a estudar. Escrevi uns 10 drinks. E aí peguei os drinks que estavam lá, que estavam já pré-definidos para serem Executados no cardápio. E foi Meteu mão. sucesso, brother. Dessa primeira experiência como barman, eu me destaquei legal, porque eu fazia performance, né? Já? Muito louco, meu irmão. Eu pegava coquetel, subia no balcão, ia pra pista dançar, fazer uma performance e voltava com o drink, voltava na galera, pô, que figura é essa? Isso, aí me destaquei. Aí o cara, eu quero você no meu restaurante mexicano. Aí fui pro restaurante mexicano ser garçom. Chegava 13h30, 4 horas abria, ficava dobrando os guardanapos, 18 horas abria, aí começava ao jantar, né? Até 22 horas. Depois de 22 horas já virava tipo uma boate. Era o Cienfuegos, uma cantina mexicana do Rio Vermelho. Era uma cantina. Hoje você vai lá, é um restaurante com vários ambientes, mas não é. É o primeiro, Raiz o pioneiro. E eu, com 2 meses aproximadamente, por uma ideia dada por um músico que estava lá tocando violão com o pai, eles vieram do Rio de Janeiro. O cara era chileno, tocador de harpa. Lindo, cara. E o filho tocando violão, dando base, e ele solando com a harpa. Coisa linda. Aí ele falou assim, Ed, por favor. Ed, você podia criar um personagem, pô. O mexicano, tá bom, obrigado. Você podia criar um personagem mexicano. Aí eu falei, pô, olha, ali, ó, o sombreiro ali, ó. O sombreiro. Aquele chapelão mexicano. O pancho, as cartucheiras. E ainda tinha o coldre. Botava tequila, só da limonada. Aí, meu irmão, coincidentemente, durante o dia, tinha um espetáculo de projeto escola. As escolas iam para um sítio do Pica-Pau Amarelo. Olha que viagem. E eu fazia o tataraneto de Tomé de Souza. O português, o bigodão danado. Aí eu me lembrei, velho. Falei, pô, cara, boa ideia, ótima ideia. Aí tracei tudo na minha cabeça. Conversei com o diretor, olha, eu vou lhe emprestar, mas se você perder, você vai comprar outro. Porque era tipo 500 conto no bigode. O cara mandava fazer o bigode, velho. Acessório, né? Entendeu? Com uma cola, um verniz. Aí eu raspava, eu não usava barba na época, não. Hoje eu já posso fazer meu bigode você sem tem seu ter próprio... Entendeu? Eu já posso fazer meu bigode. Sem risco de perder. Aí ele me emprestou. Meu irmão, eu fui parar na página de jornal, mas só que não foi na página policial. Se fosse na página policial, eu ia ficar mais famoso. Porque assim também é a nossa sociedade. Com certeza. Não a sociedade completa, mas boa parte da sociedade dá audiência. Dá audiência ao quê? Tragédia. Então, eu apareci várias vezes na coluna de Julie. Entendeu? Foi seu primeiro personagem? Não, você já estava então no sítio. Não, eu já tinha feito os espetáculos antes. Nós fizemos lá no Fim do Arco-Íris, que foi um projeto também no Teatro do Baiano de Tênis, e muitas escolas daqui da cidade iam para lá. Então a gente fazia de quarta a sexta, de sessões de manhã, 2 sessões de manhã e 2 sessões de tarde. Quarta, quinta e sexta. Entendeu? E nesse período, eu tava com a lanchonete Falda Lima, Ed Burger, que eu tinha feito como cobrador de ônibus. Olha que loucura. A 1000 por hora, meu irmão. Aí deixava o pessoal cuidando da lanchonete, só que o boi não engorda sem o olho do dono. Jamais. E aí não deu certo. Não, aí ficou até quando deu. Porque
a gente foi para Fortaleza, eu, Vladimir Brista, que hoje está na Globo, Fábio Lago era em outros espetáculos, Astrais, direção de Fernando Guerreiro, e Canudos, A Guerra do Sem Fim, também com o Paulo Dourado. Então a gente saía de um e ia para o outro. Então foram períodos bem corridos, e eu fiquei 3 meses em Fortaleza. Enfim, muita história. Essa versatilidade que você propõe nas histórias, você acha que vem baseado nessa experiência de ver teu pai desde empreender ali no jegue e comício? Você acha que é uma herança? É legado, porque, veja bem, a convivência com meu pai, ele me falava algumas coisas. E umas coisas interessantíssimas, de sabedoria mesmo, né? Então ele falava para mim assim, meu filho, explore os seus dotes. O que eu falei a você agora há pouco, porque quando a gente morrer vai ficar tudo aí. Então, assim, você, se for treinar outras habilidades, você vai também fazer. Mas você prefere não fazer outras habilidades, você prefere não explorar outros dotes para não tirar do foco. Sim. Normalmente é isso. Certo? Mas tem... Se você for ver, por exemplo, um ator americano, o ator americano, ele é preparado para apresentar, para ser repórter, para cantar, para dançar, para fazer a iluminação, para fazer a sonoplastia, entendeu? Para dirigir. O ator americano, ele é completo, irmão. E aqui no Brasil, eu fazendo tudo isso, no entretenimento, eu já ouvi gente falando assim, pô, Edvaldo, você tá tirando para todos os lados, né? Eu ouvi de um gestor público falando isso. Aí eu virei para ele e falei assim, pô, você conhece minha história, você poderia estar me apoiando com relação a isso. Eu vim de Pau da Lima, você conhece minha história, pô. Então, assim, tem esse preconceito. Você se vê como completo? Que é uma coisa, assim, sabe, limitada. Você se vê, entre duas possibilidades, como você se vê mais? O cara que atira para todos os lados ou o cara versátil que consegue atender qualquer demanda? Eu vou reiterar o que eu falei para você no início e que não estava gravando. Quando chega uma demanda para mim, é porque essa demanda está chegando que a pessoa acredita que eu tenho competência para fazer. Aí eu vou analisar. Quando vai ser? Eu tô preparado para poder fazer isso? Então, eu vou avaliar. Então, na minha avaliação, eu vou entender se o cliente vai ter condição de pagar, se vai ser bom para mim com relação a essa questão, se está dentro dessa área, está dentro da minha área, eu estou pronto para fazer. Consigo entregar. Eu vou entregar. Não foge. Eu tenho equipamento de som, eu tenho microfone, eu tenho figurino, vários figurinos, eu tenho uma fanfarra que me acompanha. Então, dentro do meu segmento, eu tenho uma banda de forró, eu tenho uma banda pronta, eu tenho só eu e o sanfoneiro com o laptop, com os ritmos programados, e eu estou com a agenda até julho. Datas já marcadas, para fazer com todos os formatos. Porque, como é... Eu preciso entender como é essa demanda, né? Aí eu já tenho algo pronto, já mando pra pessoa. Qual horário? Onde é que vai ser? Quantas pessoas vão ser? Aí eu vou entender. Aí me responda isso que eu vou passar para você a proposta. Quando eu entendo... Você analisa. Aí eu espero. Passo sem medo de ser feliz. A pessoa fala, você não tem como fazer isso aqui menor um pouco? Qual é a sua verba limite? Eu ainda sou generoso, ainda pergunto, qual é a sua verba limite? Qual é a sua verba limite? Aí vai ser num lugar específico. Legal, beleza e tal. Muitas vezes eu abdico, muitas vezes eu não vou fazer. Porque eu entendi que e todas as vezes foi desse jeito. Eu fui, dei um desconto generoso e chegou lá, meu irmão. Tava quem eu nem esperava que estivesse. Aí eu falei assim, pô, tá vendo aí que não é tudo por dinheiro? Claro, já gera um network, já vai abrindo uma... Não é tudo por dinheiro, cara. Então, se eu limitar a minha entrega por conta de um valor, eu não tenho valor, cara. É imensurável, tipo assim, se você botar aqui no ChatGPT, eu tava em Cabralha, aí tava o prefeito, o motorista, que é meu amigo, dono do projeto,
uma corrida de aventura que tem lá na Costa do Descobrimento. Incrível. Eu fui pra lá apresentar, porque ele me viu no Santa Terezinha fazendo o Sumba 100. Ele fez, eu quero você lá comigo, velho. Eu falei, poxa, na hora. Aí o prefeito disse, rapaz, pô, esse cara aí, eu já ouvi falar desse cara. Aí, porque me pegaram no aeroporto, né? Aí, beleza, aí fomos conversando. Aí o assessor, assim, quer ver? Pegou o chat, botou, quem é de bala? Aí, meu irmão, o chat GPT. Porra! Até eu falei, meu irmão, fiquei com medo do chat GPT, meu irmão. Falei, meu irmão, que porra é essa? O cara sabe de tudo, chat GPT. E aí, o artista, isso, aquilo outro, vamos se lá que vai dar medida, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o prefeito, pô, esse cara tem que estar com a gente, meu irmão. Te surpreendeu o chat GPT ou você ser essa pessoa? Não, assim, Ter chegado nesse lugar? o chat, ele pega coisas de tudo quanto é lugar e chega e faz a apresentação. E o chat GPT fez o que você fez aqui no início comigo. Você valorizou. Eu fui sincero. É uma valorização, cara. Ele falou ali, eu falei assim, porra, puta, que pariu, com desculpa da palavra. Então, assim, quando você ouve, te dá um orgulho, mas com o pé no chão. No chão. Claro. Que meu desejo é conhecer o Brasil todo, cara. Entendeu? Eu vejo o Vladimir Brista, eu vejo o Wagner Moura, eu vejo o Fábio Lago, eu vejo vários artistas que estão lá porque foram pro Rio de Janeiro com o espetáculo pronto. Se eu estiver lá com o espetáculo pronto, ninguém vai chamar. Eu quero esse cara aqui. Porque Sininha de Paula me viu aqui em Salvador. E eu falei, posso botar uma fita aqui, Sininha? Depois que terminou um curso, ela deu um curso. Aí eu falei, posso colocar uma fita? Eu produzi aqui, o pessoal, 2 personagens. Aí, por favor, bote. Aí no final do curso, aí passou a fita. Aí todo mundo assistindo, né? Aí eu assistindo também. Pô, eu falei, pô, eu pensei comigo mesmo, né? Pô, cara de pau da porra, o cara botou. Ela fez. Ela falou assim, ó, olha, Ed, você é o seguinte, eu vim aqui em Salvador assistir o espetáculo com o Vladimir Brista, Ecos, um espetáculo alucinante. Você chegou a assistir, não? Não, né? não tive oportunidade. Não assistiu, não, né? Olha, Ecos, alucinante. Depois, o outro espetáculo que eram os 4 atores, Wagner, Lázaro, Vladimir e Mimi, Edmilson Barros. Ela fez, aí ela citou, aí eu fui lá fiz questão de ir lá no camarim conversar com ele e falou assim, olha, daqui a pouco a gente vai se encontrar lá no Rio de Janeiro. Falou com ele. E ela falou, comentando comigo isso. Então a mesma coisa eu falo com você. A gente vai se encontrar lá no Rio de Janeiro. Então não é nada demais. É um trabalho como o que você faz, só que é na área de entretenimento, e o que vai tornar um efeito que eu experimentei sem ser como ele no momento que ele estava vivendo, com o Fábio, que é amigo, comendo caranguejo. A gente sempre saía para comer caranguejo. Ele tá morando no Rio agora, mas quando vem para cá ele sempre me liga, a gente se vê, não sei o que e tal. Acho que você não consegue ficar meia hora conversando, comendo caranguejo na paz, porque as pessoas vêm e chegam e acham que é a obrigação da pessoa tirar, levantar e tirar foto. E ele sempre foi incisivo, olha. Baiano. Ele, você conhece meu nome? Desse jeito. Você sabe como é meu nome? Baiano. Minimamente. Você sabe como é meu nome? Ó, vou lhe ensinar uma vez pra você não esquecer mais. Certo? Meu nome é Fábio Lago. E eu olhando e vendo aquela situação. Falei, porra, bicho. Aí depois eu falava com ele, Fábio, deixa eu lhe falar, eu sou seu amigo, posso lhe falar? Ele falou, lógico, deixa eu lhe falar. Você fez um trabalho excepcional e você foi conhecido até hoje. Então, eu acho que você poderia ter um pouco de orgulho sobre esse personagem que você fez, cara. E você tá dando a dura na galera que tá chegando pra você. Mas, Edivaldo, eu não aguento mais não, bicho. Se você estivesse na minha pele, você ia sentir. Não é fácil, brother. Será que talvez perca um pouco a identidade? Então, você acha que confunde a pessoa com o personagem? Aquela coisa, cada um sabe a delícia e a dor de ser o que é, certo? E o que ele fez causou isso, certo? Então ele não estava preparado. Talvez, sim. Porque eu fico assim pensando, pô, bicho, se eu faço um trabalho e eu sei falar nada, sem saber de nada,
alguém que estava na plateia foi conversar comigo e falou comigo o que eu contei aqui a você. Pô, bicho, eu achava que você era um babaca, filho de papai. Sim. Então, assim, a gente não tem controle sobre isso. E eu me emocionei. Pô, mas dei um abraço na pessoa. Eu falei, poxa, fique relaxado que eu nem sonhava que isso estava acontecendo. E depois aconteceu de novo, e aí, a coisa da vida. Deixa eu pegar esse gancho para trazer uma questão, que é o seguinte: todo ser humano, inevitavelmente, ele precisa ser visto, isso é uma condição de vida. Né? O bebê tem que chorar ali para poder alguém vir me alimentar, me higienizar, né? E você me disse que durante um tempo você percebeu que você queria aparecer, né? Porque quero aparecer. Quando é que você percebe isso e começa a diferenciar o talento da vaidade? Qual é essa distância pro ator, pro artista, pra pessoa? Eu tenho uma necessidade de aparecer na sociedade e isso é para demonstrar meu conhecimento, meu talento e não algo meramente por vaidade, Pelo sem... ego, né? Exatamente. Como é que você vê isso aí? Olha, durante a minha adolescência, essa característica era evidente. Se você tem uma ideia, no momento, me lembrando assim de momentos específicos, eu saía de Pau da Lima dentro do ônibus e ia para o Parque de Exposições para fazer o Arraiá da Capital. Não fazer, participar, entrava para poder se certo. divertir, certo? Dentro do ônibus, eu me lembro disso muito bem, várias vezes, não só lá, como meu pai para o cinema, certo? Uma vez eu fui colocado para fora do cinema porque tava todo mundo assistindo um filme de terror. Eu saí lá do Glauber Rocha, desci, no intermediário tinha um bebedouro, aí eu abri o bebedouro, todo mundo silêncio, o terror, meu. Todo mundo, e eu aqui, ó. Aí fez esse barulhinho, certo? Aí eu vi o barulhinho, aí a gaiatice. Aí eu fiz um barulho, todo mundo em silêncio. Aí todo mundo me xingou, né? Aí teve um segurança lá que me pegou e botou pra fora do cinema. Aí uma outra vez eu fui com uma máscara. O filme de terror, eu fui com uma máscara fechado. Aí fui tirado de dentro do cinema que tava com a máscara de terror. E dentro do ônibus eu ia tocando. No fundo do ônibus, tinha um ônibus 364. Aqui atrás tinha o motor. E aqui do lado tinham 3 cadeiras e aqui o motor do ônibus, certo? Uhum. Eu ficava sentado aqui e aqui esse vidro do lado esquerdo, do lado direito, na subida da porta, que não tinha direcionador. Era abertão ali, não tinha. As pessoas, naquela época ali, ninguém não pensava nisso ainda. Poucas pessoas passavam pela traseira, né? Sim. Aí quando começou a ter muito isso, aí começaram a colocar mais o curral ali, que chama curral. E eu ficava tocando. Aqui era tipo um carrom, uma espécie de carrom, beleza? Aí eu ficava cantando, brother, música de Legião Urbana, do Olodum, entendeu? Você Aí, criou o Bujron. E várias pessoas cantavam junto. Aí cantava a música de Alceu Valença. Se deu amor, foi hipocrisia, Deus Brasília, vou pra outro. Aí ficava cantando essas canções, né? Então, por causa dessa coisa de querer. Você de querer nunca se preocupou? Muito, mas aí, quando foi que. Só para completar meu raciocínio, que você te perguntou, quando eu comecei a. Quando eu entrei no curso de teatro técnico, até então, eu. Não era o tempo inteiro querendo se aparecer, mas a minha característica natural, foi sempre, desde os 5 anos de idade, eu ganhei um concurso de chachado, meu pai, apresentador de um circo ferrolho, lá em Pau da Lima. Eu vi a Scania cegonha com vários carrinhos. Aí eu olhei para aquele prêmio e falei assim, eu quero aquela cegonha para mim. E aí me inscrevi. Quem votava era a plateia. Aí tinha as roubeiras dançando, e meu pai apresentando, tinha o matiné. A matiné era 5 da tarde. E aí eu fui, quando ele chamou, no nome, eu tinha me inscrevido lá, né? Minha mãe me escreveu, não sei o número que foi, me escreveu, eu soube participar. E as crianças estavam participando, o pessoal batia palma, é o número 3, é o número 2, é o número 1. E com isso, no final, eu acabei ganhando essa cegonha. Então, foi uma coisa muito importante para a minha memória emotiva. Só que essa coisa de
dançando na discoteca, ficava dançando, acabava me destacando mais do que outras crianças e tal. Uhum. Só que no teatro eu comecei a perceber isso, e a gente aprende isso. Tem o seu momento Uhum. e tem o momento do outro. O momento de eu estar assistindo você, eu vou aplaudir você. Yeah. Nesse momento não é o momento de eu interferir no seu. Entendeu? Uhum. Então, assim, a gente começa a ter ética de você entender desses momentos para você também não querer. Aí você fica. Tem um termo que você usa, que eu não, não é papagaiada, mas tem um nome. Socialmente eu vou chamar de ego e de vaidade, que ficou claro para mim que talento é quando você consegue Fazer algazarra, respeitar. entendeu? Não é fazer algazarra, é uma palavra que eu não estou me lembrando dela agora. Mas é você não ter fazer uma festa o tempo inteiro. A sua festa vai ser reservada para aquele momento. É o seu momento, então pronto. Aproveite. Sim. Passou o seu momento? Tchau. Entendeu? Então, assim, eu ligo o start para me comunicar. Hoje me pediram um orçamento para poder fazer uma atividade em maio, que é para recepcionar os convidados. E depois de recepcionar os convidados, eu vou interagir com eles como mestre de cerimônia, um pouco mais lúdico. Mas aí eu vou ligar esse. Vai ter um start para ligar isso. Mas antes de ligar isso, a gente vai construir. Eu já sugeri, ela já gostou da primeira sugestão que eu dei. Uhum. Então, essa construção vai acontecendo. Né? Então, essa possibilidade que você tem de saber negociar, certo? De você não ser explorado, né? De você entender de que, pô, não, eu preciso começar esse negócio aí. Então, o iFood, no início que começou, fez como? Gratuito para todo mundo, irmão. Então, é degustação. Você tem que saber também, mesmo, eu vou sair daqui para São Paulo, muita gente não conhece São Paulo. Uhum. Eu vou ter que ter uma apresentação ou vou ter que ter um lugar em São Paulo para começar a me apresentar. Vai ser um restaurante de algum amigo, vai ser um bar de alguma pessoa conhecida, ou que é de um conhecido meu que, porra, é de bala, tá aqui em Salvador, ele é de Salvador, tá aqui em São Paulo, o cara chegou aqui, o cara é uma figura, meu irmão. Bote o cara. Eu penso nesse momento, onde é que eu vou chegar até aqui? Uhum. Eu tenho 4 pontos para chegar até aqui. Como é que eu vou fazer para chegar até aqui? Eu tenho que estar preparado. Chegar lá e dar um tiro. Certeiro, Perfeito. entendeu? Então vai ter o tempo. 3 meses, 6 meses, 1 ano. Quanto tempo vai ser? Entendi. Eu não sei. Só depende do que eu for. E da sua Do intensidade planejamento. também de estar Tem que ter ali. planejamento. Perfeito. Você, então, concordaria que a distância entre o talento, né, a necessidade baseada no talento de apresentar o público para vaidade, então seria o tempo que você tem de respeitar a sua entrada, como pelo que você me propôs de aprendizado no teatro, que é saber a hora do outro. Então seria mais ou menos essa. É muito relativo isso, entendeu? Porque, por exemplo, tem gente que tá preparado, é famoso e que o ego é acima Isso eu da queria cabeça, entendeu? saber. Conheço vários, Uhum. entendeu? Porque enfrentar isso não é brincadeira. Você tem que estar. Pô, isso foi noticiado, eu vou falar aqui, mas todas as pessoas sabem. Wagner ficou um tempo depois de Tropa de Elite internado dentro de casa. Qualquer lugar que ele fosse, Nossa. era confusão, irmão. De jeito em cima dele. Ivete Sangalo. Ela vai numa pizzaria normal? Ela vai no mercado fazer compra? Alguém vai comprar para ela, leva a lista. Ela sai no carnaval fantasiada de palhaço. Ninguém sabe que é ela. Você acha que se souber vai ser bom? Nossa. Tipo assim, vai ser bom, vai ser, né? Mas. Claro, tira o direito de pessoa. Então, assim, você lidar com essa vaidade. Eu não. Assim, eu estava conversando a semana passada com um amigo e a gente falou sobre um pouco dessa coisa de postura. Mas nunca encheu meus olhos de estar fazendo o programa na TV Salvador e estar na TV Bahia, convidado vários eventos. E aí isso passou. Tipo assim, eu ia para alguns, porque é bom você fazer social, mas eu te confesso, pureza d'alma, não me enchia os olhos, mesas fartas, parará, beleza. Mas
momentos específicos, você conversando, um e outro. Porra, que papo legal aqui, né? Que possibilidade de negócio, entendeu? Papos interessantes e outras coisas mais fúteis, que faz parte, isso é normal, né? Mas quando passa isso, é muito efêmero. Uhum. É raríssimo alguém me chamar para algum evento. Me chama. Mas eu vejo que. Mas é normal, porque são fases, né? Então, porque você pode ficar frustrado mesmo. Sim. Então, se você criar muita expectativa, a frustração é uma coisa muito. Então, eu tomei algumas pancadas logo no início. No início, eu apresentando uma pessoa que eu conheci em Fortaleza, que me recebeu. Você vai cantar o quê? Aí cantei a música que eu fiz lá em Fortaleza, na época. Ela fez. Aí eu dançando pipa e cantando a música. Aí ela fez, ó. Quando ficar famoso, vai tirar a onda, vai ficar tirando a onda da zorra aí, ó. Aí passaram-se 10 anos aqui em Salvador. Nós trabalhamos na mesma empresa. Ela é apresentadora e eu também. Aí eu tava no Cienfuegos, que eu tinha trabalhado de garçom lá, e já apresentador TV Salvador, tomando um cervejinha. Aí ela me viu, eu quero falar com você. Aí eu falei, pô, legal, fui lá conversar com ela. Ela sente aqui do lado. Sentei do lado dela, ela fez, olha, você acha que você é quem? Você está apresentando o programa hoje, mas já você já não vai estar mais. Eu falei, por que você está falando isso comigo? Por quê? Não estou entendendo. Ela, porque você está achando que eu sou marqueteira? Você me viu com a camisa, mas eu elogiei as suas camisas lindas com o nome do programa. Ela, não, você está achando que eu sou marqueteira. Puxa. Desse jeito, Mas ser cara. humano é complicado. Desse jeito. Aí eu falei a ela, rapaz, eu não dormi direito, irmão. Eu ouvi o que ela me falou. Quando eu saí, fiquei emocionado lá fora, assim, pensando, pô, rapaz, foi um negócio assim que eu não tinha ainda experimentado, certo? Alguém que trabalha com você me viu num lugar que ela me viu trabalhando e ela falou pra mim isso. Então, assim, eu precisava assimilar o que era que estava acontecendo. Sim. De forma inteligente, como era que eu ia agir com aquela situação. Precisa elaborar. Primeira coisa que eu fiz foi ligar pra minha diretora. Falei, Rafaela, tá acontecendo uma coisa que, porra... E foi logo, ainda antes de passar da meia-noite, preciso falar com você, você pode me ouvir? Ela fez, claro, Ed, foi o que aconteceu? Falou isso. Ela fez, Ed, deixa eu lhe falar. Não se importe com isso. Uhum. Não é a primeira vez. Já teve com outra pessoa ela fazendo isso. Eu falei, mas, Luciano, Rafa, é muito complicado, velho. Eu não tô realmente um negócio estranho poder ouvir essas coisas que, assim, gratuitamente, eu elogiei o trabalho dela com a equipe dela, entendeu? Eu conheci ela lá em Fortaleza, pô, sabe? E ela fez, Ed, mas reze, ore, chegue em casa, certo? Fique tranquilo, toma um banho. Pá, ela me orientou legal. Eu falei, pô, Ed, obrigado, Rafa. Mas o que é que você acha? Eu tô a fim de conversar com a direção sobre essa história. Ela fez, siga o seu coração, a sua intuição. Aí, na semana seguinte, eu preparei. Quando eu encontrei com a diretora da TV, eu falei, Mônica, eu preciso conversar com você. Vá na minha sala, você pode ir agora de tarde, 3 horas? Posso. Depois da reunião de pauta, eu vou lá em cima, ela pode ir. Cheguei lá e falei, pô, Mônica, olha só, muito complicado o que eu vou te falar, porque assim eu não queria trazer, mas me afetou muito, sabe? Eu sou uma pessoa que lido com as coisas mais leves que tem. Entendeu? Eu sou o tempo todo, você me conhece, não se preocupe, o que foi que aconteceu? Aconteceu isso, eu estava no restaurante, onde eu fui garçom, não sei o que, parará e tal, etc. E ela me falou isso, só porque eu tinha elogiado as camisas que ela fez para o programa dela com a equipe dela. Não foi nada demais, Mônica. Você acha que foi alguma coisa demais? E ela me falou isso. Eu não dormi. Não se preocupe, a gente vai resolver isso. Fique tranquilo. Ela não vai fazer mais isso, que eu vou conversar com ela. Quando foi 3 dias depois, ela mandou flores lá para casa, com um cartão, um cartão. Depois ela me encontrou, eu fui falar com ela, a gente conversou. Eu me emocionei também, ela também se emocionou. Ela, pô, você não precisava fazer isso, você podia vir a mim. Eu falei assim, mas olha só, a gente não sabe, muitas vezes a gente é guiado pelo universo.
E a minha energia é assim, você abalou uma coisa que estava, assim, que vive o tempo todo com você. Eu conheci você aonde? Lá em Fortaleza. Você sabia do meu sonho e você falou que o meu sonho ia acabar. Pode acabar porque todos os nossos sonhos um dia vão Sim. acabar. Que a gente vai morrer, não vai ficar nada, a gente não vai levar nada. Então assim, isso teve que acontecer, Luciana. Eu falei o nome da pessoa, mas isso teve que acontecer. E, assim, e foi uma conversa muito importante, porque ela pode falar também para mim, me pedir desculpa. Eu te desculpo. Só que assim, eu também te peço perdão, porque eu não estava aguentando. E eu não tinha como ir até O você. acesso, né? Eu não tinha. Não, eu podia até ter acesso a ela, eu podia procurar ela, mas o que o meu anjo da guarda me conduziu Uhum. foi ir para a direção. E eu soube que outras pessoas aconteceu também a mesma coisa. Então ela tinha um problema de Era dela o desequilíbrio, problema aí. brother. Ô, Ed, Aí eu fui a gota d'água, tipo assim. sim, foi o que teve que talvez Assim, ela enfrentar não foi uma coisa que não, a vou situação. destruir com ela, não foi. Eu fui comunicar Sim. algo que estava acontecendo de um relacionamento Uhum. que não podia acontecer e continuar. Eu vou insistir em uma questão, porque me encanta, que é o fato dessa humildade que você tem quando você me propõe sempre o pé no chão. Quando você recebe um elogio, você sempre vem para não, né, levar para um outro caminho. Eu fico pensando Você que às vezes também sempre. você tem que botar pra quebrar. Às vezes eu penso isso. Mas Que você bota. não. Eu fico pensando isso, sabe? Você acredita? Eu fico pensando, Imagina. pô, bicho, tem que botar pra quebrar mesmo. E A tem que gente tirar vê uma tantas onda. coisas aí no. Tem que tirar onda de bacana, entendeu? Uhum. Tem que charlar. Mas não sou eu, velho. Não seria verdadeiro. Se eu tiver de alcançar os sonhos que passam pela minha cabeça, eu vou alcançar, certo? Mas eu não vou Sem ter que, sem precisar. precisar, eu vou ser mais despojado ainda, mas Claro. só que você não pode ser, velho. Tem que ser fiel aos seus princípios. Você não pode ser tão despojado também o tempo todo, entendeu? Eu tenho que fazer também uma autoanálise e saber hoje eu sei me colocar. Uhum. Uma pessoa que chega, como eu falei com você, Sim. eu não trabalho com chupa-catarra, com bandinha, com triozinho. Uhum. Eu tenho músicos que trabalham comigo, mas eu falo de uma forma que as pessoas Sim. se conscientizem de que, pô, Não precisa ser tão você agressivo, faz o quê? você cria consciência na pessoa. Aí sensibiliza. Uhum. Não, eu vou conversar com o pessoal e vou retornar para você. E eu não tenho dúvida que ela vai fechar comigo. Sim. Porque eu não perdi a oportunidade de falar com ela de uma forma suave e que ela compreenda de que a economia criativa é onde a gente entretém vocês que estão na parte racional a fugir. Claro. E esse momento é o momento que você não pode ter economia. Exatamente. Não tem. Senão vai parar no A vida tá passando, eu falo mesmo. Se eu tiver oportunidade, eu falo, a vida tá passando e a gente fica fazendo economia de palito, onde não tem que economizar, Uhum. certo? Perfeito. Então, eu já quebro aquele gelo. Pô, a pessoa já pensa direito, pô, aquilo que você me falou. Já comentaram comigo, pô, que você me falou uma coisa na negociação que eu não esqueço. Fica ecoando. Falei, mas que bom que você ouviu, que tem gente que não ouve. Uhum. Porque o ego, o dinheiro não é tudo, irmão. E as pessoas perdem essa coisa de você ir numa feira, de você bater um papo com o cara do caldo de cana. Entendeu? A relação humana. Não vive isso. É As dentro do carro, experiências. sai do carro, entra no mercado entra, desce do prédio, vai na rua onde tem a farmácia, sai do carro, pega o remédio, entra no carro, não vai nem caminhando, irmão. Chega. Perde. Isso não é viver. Não. É tão pobre que é a única coisa que tem dinheiro. E a pior pobreza é espiritual, velho. Porque a gente vê o tempo todo gente que tem grana, que tem carros bacanas, e a atitude, entendeu? Então, assim, outro dia estava saindo de casa e o cara não tinha visto. O cara estava numa X5, desses carros top de linha da BMW, em frente a onde eu moro, na garagem de casa. Aí eu fiz assim, ó, amigo. Aí ele gesticulei, ele fez, baixou o vidro. Você é o frentista aqui, é? Falou comigo assim, né?
Eu falei assim, eu sou. É porque o dono vai entrar aí agora na garagem aí. Você tá na garagem da pessoa que a pessoa vai entrar aqui agora. Ah, porque eu achei que você era. Ainda continuou com a coisa snob, sabe? Uhum. Então, aí eu fiquei assim Tinha pensando. uma intenção ali de te provocar. Entendeu? Aí eu falei, ele, não, fique à vontade, cara. Só seja um Uhum. pouquinho só generoso e bote pra frente um pouco, porque a pessoa vai entrar na garagem que a pessoa mora. Você tá entendendo o que eu tô falando? Ou eu tô falando inglês? Uhum. Aí ele fez, não, tudo bem, vai e botou pra frente. Quer dizer, o cara tá parado dentro da nave dele, ao umbigo Nossa, ali, e aí você chega com, né, dá gesticula. humildade, Ele, né? e tinha um espaço na frente pra ele botar o carro dele. Então é isso. A gente, muitas vezes, a gente, e se você se inflamar com essas coisas. Vai Aí, consumir você. aí meu filho, umas 2 vezes com ela. Aí eu falei, eu vi que ele teve a mesma atitude com a mãe, né? Que a mãe teve. Aí eu falei, pô, não pode acontecer isso. Eu fiquei na minha. Aí, na primeira oportunidade que teve, eu falei assim, ó, filho, chega aqui comigo. Tinha um carro parado na frente de casa. Aí eu parei a moto com ele assim atrás, parei. Bati. Olá, tudo bem? Bom dia. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô chegando agora, minha esposa tá chegando agora aqui no carro. Você faz a gentileza? Aí, das outras vezes, eu tava dentro do carro. Uma vez, a semana passada, isso. Um amigo foi lá em casa, tinha comprado um carro novo, um carro bacana, e eu tava com ele dentro do carro, fechado, na frente de casa. Ele chegou e foi comunicar. Eu tava assim, eu deixei, aí ele abriu a janela, aí, tio, boa noite, tudo bom? Olha só, isso, aquilo. Aí eu falei, pô, que Um legal, exemplo. que legal. Ele já não foi, porque a mãe tem pouca Arisco. paciência, entendeu? Aí Uhum. ele, aí quando aí eu fiz assim, ó, olha aí, rapaz, ele, ô meu pai, pô, que é esse carro? Pô, tio, esse carro seu é muito legal, vamos dar a volta outro dia, eu marcar pra dar a volta. Então, esse O exemplo. cuidado, né? O exemplo. Então, Perfeito. essa questão do que você está falando em relação a você tá, a gente está sendo avaliado o tempo inteiro, né? Inevitavelmente. Então, assim, eu chego em alguns lugares, aqui, vindo para cá agora, por exemplo, eu deixei a moto na entrada, tava Uhum. cheio de moto. Quando você entra do lado esquerdo e do lado direito, duas Perfeito. entradas, certo? Perfeito. Aí como tava cheio, eu entrei, dei uma ré, e logo do lado esquerdo tem um espaço. Uhum. Tem uns piquetes pra moto não entrar, e botei a moto ali. Quando eu subi a escadinha, que eu mandei mensagem pra você, ó, tô na área, cheguei. Quando eu subi a escadinha, a segurança tava ali. Amiga, aí pedi a orientação pra ela. Ela, "Pô, qual é? Ih, não tem a torre. Aí eu mandei mensagem pra você, eu tava com ela do lado. Uma afrodescendente que tava lá embaixo de Uhum. trabalho. Aí eu falei a ela, poxa, obrigado. Ele respondeu agora, é B. A B aqui, ó, do lado. Aí quando eu tava vindo, eu cheguei perto do elevador e voltei. Eu falei, ó, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu trabalho com comunicação, certo? Então, assim, eu preciso lhe falar uma coisa que talvez, se acontecer alguma coisa, você já sabe que é minha. Vem aqui, dá uma olhadinha. Ela, o que é? Eu botei a moto ali, ó. Deixa eu ver onde foi. Aí ela olhou a moto. Aquela moto lá, amarela é a sua? Eu falei, é. Ih, meu filho, ali é proibido, não pode colocar ali. Eu falei, onde é que eu coloco? Ela fez, ó, lá em cima. Poxa, porque eu já tô indo lá para ter gravação agora. Como é que eu faço? É um podcast que eu vou participar. Ela falou assim: não, não sei se você colocar lá em cima, não. Ela foi muito legal. Pode botar na frente, tem 3 cones, pode colocar no cantinho, que eu me Doutor Joaninha. responsabilizo. Ela falou a mim isso. Uhum. Como foi que eu me cheguei com ela? Aí eu vim correndo, deixei o capacete ali, fui correndo, botei a moto onde ela falou, voltei, peguei o capacete. Ela fez, muito obrigado pela sua generosidade. Eu falei, obrigado por você também ter me orientado e me ajudado nesse momento aqui, que eu tô chegando lá atrasado. Ela fez, não se preocupe não, pode ir que eu resolvo o resto. Entendeu? É trato, né? Seja quem for que você for lidar, olhe no olho, né? Se Um gesto, uma conecte, palavra, se conecte. Acho que isso que é legal, cara. conectar. O nosso poder é esse, Mas não é todo mundo que sabe executar, não. porque não explora. É. Tem que explorar, velho. Por isso meu pai falava, explore seus dotes, meu filho. A gente tem que explorar. Como ser humano, não só. Como ser Né? de todo jeito. Perfeito. Aí às vezes fica falando, não vou comer, não vou comer, não. Vou comer mesmo hoje, porque amanhã eu não sei se eu vou estar vivo, pô. Vou experimentar.
Você é maluco, mano? E você é um cara que eu imagino que tenha frequentado muito espaços de gravação, né, pela cidade de Salvador. Eu queria saber o que você achou da estrutura aqui da Nexus. O que é que você dá um parecer da Nexus de... A primeira impressão, logo quando eu cheguei, é a ambiência, você se sente bem, Pô, legal. certo? Tem uma... Tá tudo colocado no seu devido lugar, certo? Eu acho, o cenário, né? Claro. É uma coisa de cenário. Então, assim, vocês estão com um espaço muito legal, bem localizado, né? Num espaço bacana que é esse empreendimento aqui na Paralela. Independente de ser num lugar como esse, é vocês estarem fazendo uma coisa de forma... vocês estão felizes em estar fazendo o que estarem fazendo. Então, isso é um fator importantíssimo. Aí os cuidados, os detalhes. É a cara de cada um, entendeu? Então, eu acho que... Eu aproveito até para dar parabéns para toda a equipe técnica. Muito legal. Essa Igor coisa de... Kelly. Igor Kelly, que mais? Tem Barbuchon. Barbuchon. E eu vou aproveitar você aqui para dizer para você aí que se você quer gravar seu conteúdo, quer fazer sua fotografia, quer fazer produção externa, entre em contato com a Nexus Studio aqui na Wall Street. A gente vai deixar o link aqui. Procura Igor e diz que foi Marcelo e o Ed Bala também, que já validou o estúdio. Então não deixa de gravar seu conteúdo, de trazer material para a gente, para a rede social, por conta de espaço, ou até mesmo coragem, que a gente vai falar já sobre isso. Coragem, né, de trazer seu produto, trazer seu projeto para a rede social, tá bom? Então, fica aqui a dica, Nexus Studios. Nexus Studio é um nome forte. Né? Você sabe que eu fico ouvindo, sempre eu ouço isso. Como eu ouço também outra coisa. E naturalmente a gente fica só... ouve, né? Mas aí é muita coisa que você ouve. Rapaz, você tem que ter seu podcast, cara. Você tem que ter seu podcast. Aí outra coisa, você tem que fazer seu stand-up, Ed. Faça seu stand-up. Eu sou um stand-up ambulante. Mas só que tem que... O texto do stand-up é você que constrói. Você não pode ficar pegando nada de ninguém. Então, o meu olhar no dia a dia, onde eu vou, onde eu circulo, tudo quanto é tipo de lugar, é comida, é no posto de gasolina, em casa, sai com a cachorra. Você tem as histórias acontecendo. E você pega essas histórias e cria uma piada. Sim. Então, o stand-up é isso. Você faz sua piada, né? Eu sonho um dia em sentar nessa cadeira e com Dan, com Igor, com Kelly, com Nena e te assistir. E olha vai acontecer isso. Aqui realmente é uma infinitude de muito conteúdo. Possibilidade muito conteúdo, muita informação. De conteúdo. Infelizmente o tempo... O tempo vai embora, né? 4 horas já não, né? Quase isso. Mas eu não posso deixar de trazer algumas perguntas do pessoal que eu tive que selecionar minuciosamente. Teve pergunta? Tiveram perguntas interessantíssimas. Tiveram perguntas. Olha, não foi só uma pergunta, não. E aí eu quero já agradecer, inclusive, né, as pessoas que participaram. Tive que selecionar, puxei brasa para minha sardinha. Claro. Que meus familiares quiseram participar quando souberam que era você. Você é filho mais velho? Você eu sou filho mais velho. Filho mais velho. Quantos irmãos? De dois. Eu tenho 5 irmãos. Que são presentes. Meu pai. Pelo menos na minha vida. Legal, né? Muito legal. Minto, eu não tenho uma só, não. Eu tenho alguns irmãos de vida. Legal. Né? E aí vai contabilizar quase uns 10, que são irmãos mesmo. Dan é um deles, né? Dan é um deles. Outro que a vida me deu ali, Igor. Eu tenho Júlia, eu tenho Bianca, eu tenho Larissa, eu tenho realmente Que legal. Um contingente. Mas vou trazer a pergunta aqui de um grande amigo, que é Bruno Campos. Um abraço, Brunão. Obrigado pela pergunta. E vou fazer uma pergunta um tanto quanto inocente, mas com uma curiosidade que eu achei interessantíssimo, que é o seguinte: na sua infância, você era espoleta? Rapaz, a gente conversou aqui muito sobre isso. E meu pai, meu irmão, sofreu muito comigo, porque eu era espoleta mesmo, meu irmão. Várias situações de traquinagem, certo? De me cortar por causa da traquinagem, de cair de uma caminhonete, me ralar todo. Fiquei 3 dias sem dormir, irmão. Porque eu ralei, fiquei parecendo uma múmia, brother. E eu só não ralou a bunda. Ué? Eu ficava assim, ó. É sério mesmo, irmão.
Se eu fizesse assim, tudo rato. Mertiolate, chegou a usar o mertiolate que é Rifocina, irmão. Foi doloroso. Então, assim, sofri pra caramba. E ele sofreu junto comigo, certo? Porra. Aí, antes, foram vários acidentes que eu tive que ele me acompanhava. Um dos acidentes que eu não esqueço nunca, eu tava no fundo do quintal, uma casa simples, e tinha um vidro, um pedaço de vidro, espelho, um pedaço de espelho, preso na parede, onde ele fazia a barba dele, no fundo do quintal, certo? Uhum. Uma abelha do lado, fazendo uma casinha dela. Porra, bicho. Aí eu peguei a vassoura, querendo fechar o buraco da abelha, velho. Porra. Pedindo fluxo vital. Aí isso perto do vidro. E eu aqui embaixo e... irmão, uma das pancadas que eu tava dando pra fechar aquela casinha, que acho que era não era abelha, era um moribundo, né? Uhum. Que se ferrou a gente, né? Aquilo dói. Eu tava... Meu irmão, bateu no espelho. O espelho veio direto no meu pé. No meu pé. O pé aqui, certo? Uhum. Nessa parte aqui. Furou aqui, certo? Tive que ir para o hospital. Porque foi exatamente na parte de cima e aquilo furou e foi na veia. E aí eu fui caminhando com ele para ir para o médico. Em algum momento, quando ele estava saindo de casa, eu dei uns 40, 50 passos. Num desses passos, depois de eu ter caminhado ter feito esse percurso, numa jogada de pé, esguinchou o sangue, velho. Esguinchou o sangue. Ele teve que me levar carregando. Uhum. Eu tava com 10 anos, 11 anos. Ele me levou carregado pro posto médico. Tinha sido inaugurado por pouco tempo. Só que fez um procedimento que fizeram com uma atadura, tipo uns 15 centímetros de atadura no iodo. E aí foi enfiando lá dentro. E eu gritava de dor. Meu Deus. E eu me lembro disso, que ele me acompanhando nessas traquinagens, nessa espoleta que o amigo perguntou aí. Então, foram várias histórias. Então, meu pai acabou sofrendo com essa minha traquinagem. Menino traquino. Essa questão é complexa, do professor Marcos Dias, um grande abraço, grandíssimo amigo também, que ele traz professor de quê? Neurociência. E é de Recife. Olha que interessante. E mora em Salvador? Não, mora em Recife. Mora lá. E ele analisou, né? É um consumidor da sua arte. Olha só. Curioso legal. isso, né? Que legal. Que é fora da região também. Legal. Você tem o seu público, que ele fala o seguinte: sua música carrega uma identidade muito própria da Bahia, mas ao mesmo tempo dialoga com sonoridades contemporâneas. Como você constrói esse equilíbrio entre raiz e inovação no seu processo criativo e o que você quer que o público sinta quando escuta Ed Bala? Interessante a pergunta dele. Assim, especialmente as canções autorais, tem uma coisa que eu presto muito atenção com relação ao o que é você compor. É a vida que você teve, seu olhar sobre o que você vive, né? Naturalmente, você saber contar essa história dentro daquela melodia. E tem os estilos de compor, para você compor uma canção. O que eu comecei a fazer em Fortaleza foi muito dessa intuição e espontaneidade de entender, por exemplo, uma música de bloco, o Ginipapo. Eu ia pro samba, os ensaios do Ginipapo lá, e tinha o Siriguela, que o Chiclete com Banana, hoje que é Bel, que puxa. Eu conheci os caras, que eu tava morando lá em Fortaleza, e foi lá que eu comecei a compor. E no início eu repetia, a gente falou aqui em algum momento sobre isso, eu repetia um verso, eu não cantava um verso numa mesma melodia, eu repetia o mesmo verso.
E uma coisa que Fábio falou comigo, Ed, essa música é muito legal. O mar, clareia o nosso amor. Essa eu fiz em Fortaleza. E eu apresentei para um artista de Salvador. Mas assim, voltando, porque senão eu fico devagando. Com relação a essa questão da composição, é muito o sentimento de cada um, né? Então, você quer mandar uma mensagem, né? Você tem o Espelho d'Alma, nasceu, é uma música linda. Eu vejo essa música, trilha sonora de novela, trilha sonora de filme, né? É só mesmo começar a mandar para esse povo, mas eu vejo muito isso, né? Eu visualizo essas canções, algumas específicas, sendo trilha sonora. Fiquei doidinho quando olhei nos teus olhos, que coisa linda seu jeito de olhar. Presente doce que caiu lá do céu, será um anjo que veio me buscar. Então você tem o lirismo e você mistura com a poesia, com a coisa do surreal. Mas é música popular nordestina. Exatamente. Né? É música popular. Aí vem Baião pra Oxóssi. Quando o dia vem. Tem um clipe. Baião pra Oxóssi é muito legal. Então se conta o dia a dia, que é uma música de Chico Sá, que não estava completa. Quando a gente se encontrou no Prato Feito, na Vasco da Gama, eu tinha recebido uma música de presente de um senhor, seu Tabarel do Fole, que mora na Polêmica, ali atrás da onde era Comercial Ramos. Ele me viu cantando ao vivo no programa do BATV, 7 horas da noite no Pelourinho. E aí, quando eu fui chegar pra gravar, ele... Ô, Ed, quero falar com você, meu filho. Beleza. Eu não sabia quem era. Peraí que eu tô indo. Aí, deixei a moto e fui lá falar com ele. Ele fez, rapaz, eu vi você cantando ontem na televisão. Você é danado, eu gostei de você. E me deu uma música de presente. Caramba. A música dele era um refrão e uma estrofe. Agora, olha a estrofe que depois eu e Chico, completamos. Então, são várias canções com eu e Chico, né? Canções que eu fiz, letra e música, que ele arranjou, e 2 músicas dele, desse Tabaré do Fole, que as 2 a gente complementou. Muito interessantes essas canções também, que eu acho que vão alcançar. Ainda não alcançaram porque o dilema que eu lhe falei no início, que eu não estava gravando, de não focar. Sim. Meu irmão, se eu focar, em 2 anos a gente alcança. Agora, é um investimento. Sim. Você tem que ter toda uma logística, entendeu? De planejamento, de mídia, de alcance, não sei o que, arará, enfim. E isso é outro assunto. Sim. Mas falando de composição, olha a bala, o senhor. Maravilha. 2 tamboretes, sente aqui, Ed. Aí eu sentei. Me deu um nego bom, fiquei com medo de ver ele cantando. Olha a bala, quem vai querer? Compre minha mão, me ajude a viver. Olha a bala, quem vai comprar? Compre minha mão só pra me ajudar. Eu sou baleiro e ninguém me segura. Minha bala inofensiva, olha que eu sou bala na agulha. Eu sou baleiro e vivo muito bem. Eu vendo a minha bala e não peço nada a ninguém. Eu sou pobre, mas sou rico naquilo que me convém. Eu sou pobre, mas sou rico naquilo que me convém. Então, essa frase, se você for fazer, manda para esse brother aí lá, que é neurocientista e tudo mais. Perfeito. A gente tem que... Eu tenho que publicar essa música nas plataformas digitais, que não está essa música. Tem algumas canções que a gente não publicou ainda. Mas essa música, eu fiz uma demo com 7 canções. Uma foi ela, a primeira. Aí... Sou pobre, mas sou rico daquilo que me convém. Não, aí acabava e voltava. Olha a bala, e ele com a cabeça numa alegria tremenda e cantando pra mim. E eu assim, olhando pra ele, amarradão, velho. Falei, porra, você é o enviado, velho. Você me deu... Aí eu gravei no celular, deixei gravado, e ele cantou uma outra canção. Triângulo Voador, numa terça-feira de madrugada, ouvi falar pelo rádio amador que Juazeiro amanheceu iluminada pelo raio do triângulo voador. Eu nunca vi, fiquei logo curioso e disse pra minha mala, que disse pra minha amada, arrume as malas, por favor, e me responda se quer ir pra Juazeiro dar uma voltinha no triângulo voador. Vamos, meu amor, a Juazeiro ver o disco voador. Aí repete a música, certo? Aí a gente, eu e Paulo, da Mago Publicidade, a gente desenvolveu o outro. Ele falou, Ed, essa música sua é muito legal, porque eu fiz no violão
E mandei pra ele. Ele fez, rapaz, essa música merece outra estrofe. Aí ele mandou pra mim ele rabiscou umas coisas e mandou pra mim. Aí eu fiquei em casa, na pandemia isso. Aí eu fiquei em casa e arrumei. Coloquei umas coisas, Naquela noite o povo todo assustado, admirado com aquela aparição. O padre tinha fugido sem batina, com medo. E o delegado lá embaixo do balcão. Aí então eu chamei o sanfoneiro, os zabumbeiros e começamos a cantar. De repente surgiram lá de cima 2 verdinhos de antena e começaram a dançar. Vamos, meu amor, vamos, meu amor. Simples, simples. Tem a coisa do lirismo, certo? E eu fiquei pensando seriamente em mudar do Pelourinho. Em vez de colocar Juazeiro, colocar Pelourinho. Fiquei pensando nessa possibilidade. Aí nós gravamos 7 canções no disco, na demo, nesse dia que eu encontrei com o Chico Sá. 2 meses depois, o pessoal da Bahia FM me ligou. Beth Fernandes. Beth, um beijo, minha filha. Ed, vai ter uma ação promocional das balas It's Love. E eu pensei em você, pra você fazer. Eu falei, lógico, vamos trabalhar. Olha, como é que é o esquema? São 3 meses, indo nos bairros, indo nos pontos de venda, onde tem balinha, e vai ter um teaser na rádio chamando e a gente divulgando a bala. It's Love, a bala do amor. Aí eu já criei um slogan. It's Love, a bala do amor. Provou, se apaixonou. Crise de garganta e aperto só de mão. Veja, já chupou hoje? Chupe. Aí entrava nos lugares, entrava no ônibus. Aí era um prato cheio pra mim, que já gosta de me aparecer, né? Sim. Só que aí era Ed Bala, que ia estar circulando, que tava na Comercial Ramos, que tava fazendo lá, tarará. Aí levei na reunião, porque eu falei pra ele, porra, bicho, me chamaram pra trabalhar numa balinha, It's Love, a bala do amor, e eu tô com a música do baleiro. Fomos com a vontade de comer. Mas olha só como são as coisas. É tudo interligado e tem um quebra-cabeça. Se eu tivesse recebido a música e não tivesse feito nada, ia passar. A oportunidade apareceu, eu tava o quê? Preparado, irmão. Aí levei pra reunião. E você nunca ia imaginar que ia chegar a esse ponto futuro? Lógico, ninguém, a gente nunca sabe. Por isso que a gente tem que estar... Por isso que eu pego o Snapchat. Agora eu gravei. Olha a mamadeira do neném com um filtro do Snapchat. Uma mulher tomando banho lá, com um pano na cabeça, uma toalha. Entendeu? Eu fiz várias pessoas. O cara do Rio de Janeiro. Pô, velho, o seu trabalho é fantástico, brother. Então, eu tenho que ter constância. Eu tenho que ter criatividade. Usar isso a favor, né? Você tem que... Usar isso a favor e jogar. Aí o cara falou assim... A agência, meia hora depois da reunião, eu deixei o CD com o Pedro Barreto, o diretor Norte-Nordeste dessas balinhas, que eu descobri que é um commodity, vende pra caramba, meu amigo. Balinhas, chicletes, tridents, essas porra tudo aí. Vende muito. Denise, Ed... Olha lá, quem tá falando? É Denise, acabamos de ter a reunião. A gente veio ouvindo o seu CD. A gente viu ouvindo o seu CD. Ela tá comendo chiclete lá já, ó. Vou falar chiclete. Subliminar. Aí acontece. Olha, a gente ouviu o seu CD, seu Pedro Barreto se apaixonou pelas suas músicas e vai mandar fazer, já decidiu, 20 mil cópias. Pra dar ao baleiro que for flagrado vendendo a bala It's Love. Que ação, hein? Velho, foi pro interior. Pá, eu tenho esse CD gravado. São 30 canções, são 20 músicas. Uma vez só a gente canta ao vivo. Gravou ao vivo no estúdio de Leite R. Leite, que morreu, né? Que Deus o tenha. Foi um infarto. Tá no Spotify? Essas canções não estão. Ainda não. Eu preciso fazer isso. Perfeito. Mas essas são músicas conhecidas. Sim. Tem algumas músicas... São 3 canções autorais nesse universo de músicas. E regravações. Entendeu? A Cabritinha. Tem uma música da Cabritinha, que é lá de Portugal, que a gente gravou, tal. Né? Então tem várias músicas. Barriguinha, tem a Barriguinha. Olha a Barriguinha, as músicas assim, entendeu? Deixa eu fazer outra pergunta antes que o pessoal fique chateado comigo. Por horário, né? Ô, Dan, não que você seja menos fã que eu,
mas eu preciso de alguém me substituindo aqui, porque eu ficaria horas conversando com ele, porque é um fã em frente ao ídolo, e eu não consigo nem fazer outras perguntas, porque eu sou tão encantado E também por sou muito você. prolixo, eu Não, fico meu falando Deus muito. do céu. Mas eu realmente é uma coisa que Falo demais. eu ficaria um dia contigo aqui, cara. Sou realmente um fã declarado e vou ter que fazer essa pergunta mais uma vez, agradecer a doutora Júlia Gurgel, que é outra irmã minha, Legal, né? legal. E que traz uma pergunta muito interessante que vem para um lado mais Juju, jurídico. abraço aí. Vou tentar responder a sua pergunta aqui, viu? Essa é interessante também, que é o seguinte, na sua trajetória, você já sentiu falta de maior proteção jurídica para artistas independentes, principalmente em relação a contratos, direitos autorais e valorização profissional? Com certeza. Como é que você Ó, enxerga essa? esse suporte, apoio jurídico é essencial, certo? Uhum. Então, muitas vezes porque assim, são casos e casos, certo? Uhum. Para um artista, no meu caso, por exemplo, eu tenho os modelos de contrato que eu sempre, quando pinta na negociação qualquer coisa de dúvida, porque tem muitos clientes que eu já tenho que é bigode, certo? Certo, Que assim, confia, o Camarote Salvador tem uma faz contrato. relação. Faz contrato. O Camarote Clube faz contrato. Prefeituras devem fazer Prefeitura, contrato. contrato. Todos os documentos da prefeitura. Agora nós fizemos em Santa Luz, que é convencional, né? Do governo do estado também. Sim. Mas tem muitos clientes, e mesmo com esses contratos, é uma relação de confiança, porque eu trabalho com o Camarote Salvador desde 98, 97, quando ainda era no Salvador Pré-Hotel. Camarote Salvador nasceu no Salvador Praia Hotel, certo? Depois mudou lá para cima, para Ondina, onde tem a aeronáutica, a prefeitura da aeronáutica, e depois agora é lá em Ondina. Mas relação profissional, todo artista precisa muito desse suporte jurídico, certo? E em algum momento eu percebo que numa coisa mais séria, por exemplo, eu acredito que, com certeza, eu vou ter que estar viabilizando para coisas que vão acontecer, entendeu? Então, assim. Ou seja, é necessário. É necessário. Né? Enquanto não está no nível assim. E outra coisa também é o custo. Mas por exemplo, outro dia eu conversei com um amigo que também gosta muito do meu trabalho. Ele é advogado, tem um escritório de advocacia com aí umas 3 construtoras. E ele presta serviço para essas construtoras. Uma em São Paulo, em Recife e aqui na Bahia. E aí a gente foi almoçar. Vamos marcar o almoço pra gente conversar, eu quero conhecer você mais, pô. Tal. Porque ele tem 3 apartamentos no Horto Florestal, eu mando as coisas no Horto e ele acompanha e se amarra. E eu fui no aniversário de Joacim Góes, fazer o forró, e ele não tinha visto ao vivo, ele ficou pirado no nosso som, né? Foi muito legal. Então, assim, porque meu show, em algum momento, eu faço um casamento na roça, eu pego um casal, boto, aí dou buquê à noiva, aí faço um esquema diferente dentro do show que normalmente não acontece. E ele, depois a gente foi amadurecendo essa amizade, né? E ele com esse interesse, ele tá afim de, dentro desse apoio jurídico, montar esse esquema para poder estar entrando com esses editais. Massa. Porque tem muita oportunidade, velho. Sim. Mas ele é uma correria danada. Então, é uma coisa também que a gente a gente fica minerando, encontrar essa energia para se conectar e juntos progredir. Porque, velho, se eu continuar... Porque eu tenho a minha estrutura pequena, certo? Se eu quiser dar um voo maior, eu vou ter que botar uma coisa maior, irmão. Certeza. É natural. Isso envolve gente. Envolve gente. Entendeu? Se você quiser o tempo todo ficar com esse mesmo formato e fazendo voos menores, vai continuar assim. Se eu quiser fazer um voo maior, eu vou ter que procurar. Eu vou ter que dividir. Verdade. Para multiplicar. Mais uma pergunta, essa é da minha digníssima esposa. Espero que eu possa responder. A Tainara perguntou o seguinte, essa é uma pergunta curiosa, acho que para todos, que é como funciona o processo de criação da identidade de um personagem? Isso é muito legal.
você traça o perfil, certo? Você tem o seu perfil. Tem gente que não consegue traçar o próprio perfil, Sim, tá certo? perfeito. Não consegue. Então, assim, eu gosto de quê? Eu visto o quê? Quais são as cores que me agradam? Eu gosto de usar chapéu, bandana, entende? Aí você vai Uhum. montando. Onde é que eu moro? Quem é meu pai? Meu pai tá vivo? Meu pai tá morto? Minha mãe tem quantos anos? Quantos irmãos eu tenho? A minha família é composta. Você cria o Sim. universo da personagem, Olha. certo? Então, isso vai lhe dar o poder do improviso. Que se você tiver só a personagem, Uhum. vai ficar uma coisa rasa, vamos dizer Perfeito. assim, beleza? Perfeito, perfeito. Então, quando você começa a ampliar esse universo, fica o universo. Você Entende? quer. Perfeito. Então, assim, a minha personagem, ela tem, ela tem 3 armarinhos. Tô viajando aqui, certo? Uhum. Então, e o armarinho, todos os armarinhos tem isso. Mas tá faltando isso. Aí você vai Você vai dando criando. vida. Entendeu? Aí só gosta de ouvir música brega. Uhum. Entendeu? Uhum. Aí você vai montando, meu irmão. Fuma, não fuma, bebe, não bebe. Entendeu? Usa droga, não usa. Todo personagem você faz esse Entendeu? Você cria um. universo. Espero que ela esteja ouvindo aí a gente, né, e que ela entenda perfeitamente como é que funciona para criar personagem. E, assim, é um exercício, certo? Sim. Então, quanto mais a gente faz isso, mais você vai criando esse traquejo. Sim. Um cara que eu admiro muito, né? Assim, como artista, aí eu consigo separar o artista como você está fazendo comigo aqui, que é o dia a Perfeito. dia, que é a Uhum. nossa vida real, sem fantasia, sem Sem maquiagem, né? ego e vaidade, certo? Perfeito. Então eu consigo separar as duas coisas. Então, Wagner Moura é Uhum. um cara excepcional no teatro, principalmente, e no cinema a gente vê como é que o cara faz. Uhum. Então o cara é excepcional. Eu fui assistir o espetáculo dele, certo? E eu fiquei assim, meu irmão, que coisa. No Paiol você vê. É. No Paiol você vê aquele personagem dele ali, Boca. boca. É incrível. Aí você vai ver os personagens dele, o personagem dele no espetáculo Flores, Abismo de Rosas. Irmão, ele faz vários personagens. Cada um personagem é diferente do outro, velho. É o trejeito, Sim. entendeu? Você vai aperfeiçoando isso no. Eu posso falar que eu tenho tudo com a boca assim, é um personagem. Então eu vou ter que fazer um exercício para poder falar com você assim, Uhum. porque em algum momento pode dar uma íngua e a porra não voltar lá pra cá, entendeu? Entendeu? É um risco, Então você pode. Sim. Aqui já é outro cara. Ó. Eu vou falar com você e. Vai manter Meu braço é aqui, ó. ali até. Então eu vou ter que fazer esse exercício para não sair do personagem. Pra pegar a identidade. Aí você cria aquela consistência e a pessoa vai olhar assim, porra, meu irmão, o cara se transformou, velho. Então, é o que me fascina, né? E eu não tô fazendo teatro. Uhum. Eu preciso voltar a fazer. Então, aí eu fico planejando, porra, pegar um ator, pegar um diretor, contratar o diretor, Sim. ou fazer o laboratório, pegar um preparador, e aí, meu irmão, fazer um laboratório de 3 meses, esquecer tudo, rede social, pá, nada. E aí, Ó, neguinho, porra, cadê a Ed Bala, irmão? Sumiu. uma imersão mesmo. Imersão. Aí quando chegar, meu irmão, minha vontade é fazer o cara chorar no palco, irmão, na plateia. Meu desejo. Uhum. Certo? E eu tenho capacidade para isso. De chorar e de rir. Sim. E o palhaço é uma das personagens que tem esse poder Com certeza. de você rir e de você chorar. Eu fiz o curso de teatro com o João Lima. João, você é mestre. E ele falou a mim assim, é de você, velho. Você não tem noção do poder que é. Eu vejo você aqui, vindo pra lá pra cá, fazendo exercício, não sei o que, vamos embora e tal. Imagine. Eu não tenho noção
Perfeito. E, ao mesmo tempo, durante o processo, eu pude experimentar coisas fantásticas. E olha que não é nem o que ele, a visão dele como diretor. Uhum. Porque o diretor tá vendo de fora, meu irmão. E a gente no teatro aprende a ver fora. Você sai daqui, eu tô conversando com você, e você tá falando, eu saio daqui e vou olhar como é que tá meu comportamento. Uhum. Ah, eu tô com coriza, pô, coisa chato pra Essa caralho. perspectiva, né? de- Você se vê de fora. Maravilha. Cuidado com o copo, quase eu derrubo o copo, eu já afastei o copo. É quase uma análise. Autoanálise, o tempo todo, Uhum. entendeu? Então, assim, tem hora que você não tá aí pra isso, mas, especificamente no curso de teatro, de palhaço, no momento de colocar o nariz, o ritual, velho, o sentimento que eu tive, eu transmiti pra todos os outros que estavam numa rodinha assim, no nascimento do palhaço, sacou? Sim. Todo mundo chorou, velho. Porra. A emoção que foi, entendeu? Eu falei, aí você não tem como você não se apaixonar. Com certeza. Você entendeu? Então, assim, o palhaço é um poder, tá lá guardadinho, tem uma caixinha com maquiagem, com o nariz. Não precisa nem maquiagem. Com o nariz, você bota o Chegou, nariz, transformou. você transforma. Assim, não é o fato de você pegar, como muitas pessoas fazem, pejorativamente. Uhum. Pega o nariz do palhaço, bota Sim. e sai pra passear, Sim, não sim, sei o sim, que e sim, tal. sim, Beleza, sim, sim. tudo bem, pode fazer. Não tem problema. Mas é Não muito. Ninguém entende não o que tem é. noção do que é o poder, ó. Que lugar é Aí tá esse, né? sem nariz, ó. É um lugar, né? Tá sem nariz. A mãe de Liliane Reis, a avó de Liliane Reis. Não esqueça disso nunca. Nunca, velho. Ela me chamou, ela tava viva, um amor, uma velhinha assim, bem idosazinha. Ela, um amor, uma vozinha maravilhosa, pequenininha, tipo a Liliane mesmo. Ela, meu filho, eu ajoelhei, fiquei com ela assim, ela ficou me acariciando. Ô, meu filho, eu gosto tanto de você, do seu trabalho, você é um palhaço inteligente. Então, essa frase dela, pra mim, foi tão significativa, sabe, que eu nunca esqueci. Aí, o outro de um amigo também, o pai já faleceu, que Deus o tenha, desses meninos do Cienfuegos, é cubano, os pais deles são cubanos. A mãe tá com Alzheimer e ele faleceu. Mas eu pude estar próximo da família e essa oportunidade, né, foi muito legal. Mas ele falou assim, Ed, você não se satisfaça só com sua moto e o que você já conquistou aqui, não. Vá para São Paulo, vá para São Paulo, vá para o Rio de Janeiro. Vá conquistar seu espaço. Um cara também que eu admiro muito, que é Maurício Magalhães, da Tudo, lá em São Paulo, foi diretor da TV Salvador também e tal. Aí ele falou assim, Ed, o pessoal já conhece você aqui na Bahia, agora vá para São Paulo, o Brasil quer lhe O conhecer. Brasil quer te conhecer. Ele falou a mim em São Paulo também a mesma coisa, me indicou 2 circos para eu ir visitar. Olha, 2 circos, me deu o endereço, ligou pros caras, tá indo um amigo meu aí para conhecer vocês. Aí eu fui assistir o espetáculo, pô, mó barato. E lá eu comprei cada lugar que eu fui, eu comprei o nariz, que eu assisti o espetáculo. Aí essas coisas, né? Sensacional. Tem uma pergunta que, por coincidência ou não, foi feita pela minha digníssima mãe, que é diretora pedagógica, mas é algo que você, eu acho que já respondeu. Qual a escola? Minimundo. Ah, E você praticamente respondeu em como é o nome dela? frações. Mirtes. Dona Mirtes! Por favor, uma Matriarca! Papai do céu abençoe e ilumine toda a família. Amém. Amém. E ela pergunta o seguinte, que é algo que você veio meio que respondendo durante o podcast, que foi na sua visão, né? Qual o maior desafio dos pais na educação dos filhos hoje em dia? Que ela queria trazer essa atualidade como sua versão pai. Qual seria o grande desafio hoje, que são conflitos de gerações que a gente vem acompanhando, rede social? Como é que o pai, né, Ed, hoje encontra certas dificuldades e como consegue superá-las? É um desafio realmente muito grande. O desafio de quem deseja ser pai e mãe, né? Então você pode, de repente, adotar uma criança. Sim. Não sei se a vontade é muito grande de ter, mas não pode. Então você tem recursos para você poder, de repente, ter um ser humano e você não viver sozinho.
Porque a pior coisa é você viver sozinho, velho. Não é legal. A gente precisa do outro. A gente depende do outro. Ah, não depende de ninguém. Não é verdade. Perfeito. Ninguém faz nada sozinho. A gente se complementa, né? Então, o relacionamento, seja como for, seja homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem, não Respeito, interessa. né? Respeito é fundamental. Perfeito. Então, se você quer respeito, dê respeito. É simples, cara. Mas as pessoas só querem respeito. Mas não dão respeito. Não posso só querer. É deveres, direitos e deveres. Foi isso que começaram a fazer com a nossa sociedade. Uhum. Tiraram Uhum. o conhecimento, esse saber de que você tem direitos e que você tem deveres. Então esculhambaram o negócio. Esse equilíbrio, né? Aí, quer dizer, o que é que tem na nossa bandeira? Ah, não, quem votou lá foi não sei quem, não sei o quem. Mas é uma coisa óbvia, ordem e progresso. Sem ordem, Não tem progresso. não tem progresso. Sem direção, o ônibus vai bater, o avião vai cair, o navio vai ficar à deriva. São coisas básicas. Uhum. Então, se você cria o seu conceito de vida nova, você tem que respeitar os outros que têm também o seu conceito. Claro. É simples isso. Não adianta você ficar só o tempo todo achando que é a estrela de casa. Eu já fiz enquetes, entrevistas. Quem é a estrela da sua casa? Sou eu. Uhum. Ah, é? Que legal, beleza. Perfeito. Então, assim, quer dizer, a pessoa nasceu de uma família, tem o pai e tem a mãe, mas a estrela da casa é ela. Essa percepção, né? Entende? Então, assim, que tal dividir um pouquinho esses momentos? Maravilha. Que tal você pensar também que o outro tem um pouco do seu direito? E qual é o seu dever? Ah, não quero ter deveres. É o que está acontecendo hoje. Você tá vendo aí como é que tá, cara? Uhum. Então, assim, a gente tem que ter muita inteligência emocional para poder lidar com tudo isso. E ainda, quando o dia vem me levantar, peço a Oxóssi para dar paz e saúde em minha vida. Eu abro a porta da rua, saio para trabalhar. Tanta coisa para comprar, tanta luta para vencer. O mundo gira tão louco, correndo para algum lugar. Imposto para pagar, comida para comprar e ainda tenho que ser feliz. Sim. Quem sou eu? Quem é você? O mundo tá louco, meu irmão. Uhum. E esses, senhoras e senhores, é Ed Bala. Meu muitíssimo obrigado, meu irmão. Eu ficaria horas aqui assistindo você. Quero agradecer também a Nena, minha digníssima esposa que faz isso aqui acontecer, Larissa Grassi, Jonathan Designer, Mariozinho e Mirella, Dan Vaina, Igor Kelly, o Nexus Studios, Bruno Campos, professor Marcos Dias, doutora Júlia Gurgel, a diretora pedagógica Mirtes Gurgel. Esse foi o nosso podcast. E eu quero mandar um recado aqui para a Prefeitura de Salvador, para o governo. Valoriza nosso produto. Isso aqui é um patrimônio cultural da gente. Tinha que ser tombado. A gente pode tombar pessoas? Tem que tombar Ed Bala. Ed Bala é nosso. Dá um tombo, tombado. Então, Ed, muito obrigado. Um prazer estar aqui com você. É um convite, já vou estender para que a gente se encontre novamente. Legal. Tá? Acho que você, além de, e se mostrou aqui, artista, é um pensador, é um formador de opinião, é um cara provocador. Então, quero também entender um pouco mais esse lado, né? Quero ver Ed em relação à sociedade. Gostei muito de te ver desse lado. Um prazer. Deixo aqui seu tempo para poder fazer suas considerações. E quem quiser seguir o Ed, onde é que encontra, né? O Ed Bala, diz aí para mim, @Ed Bala, como que é? Muito legal. Olha, para mim também foi um momento muito especial. A gente ainda não tinha tido essa oportunidade de conversar sobre outros temas e temas relevantes. Afinal, nós somos seres humanos, né? Seja o que for que você faça, tem o seu particular, que é a nossa vida no dia a dia, que é o chamado leão que você tem que, né, que matar por dia. Então, assim, a gente vive nessa função. Mas muito obrigado por você ter me convidado. Já tem um tempo que ele vem já com esse projeto. E eu sempre me coloquei à disposição.
com relação a essa possibilidade de... o apoio é mútuo, é como essa coisa. A gente sabe que tem o outro para poder estar contando. Então, parabéns a toda a equipe, mais uma vez. Sucesso, o espaço está maravilhoso. Né? Quem sabe um dia eu vou fazer meu podcast aqui. Ó, Né? O Trololó. Daniel tá ligado nesse nome, Trololó. Então, vocês me encontram muito fácil. @EDDBALA. Vai ficar aí para vocês poderem acompanhar. E as músicas, se vocês tiverem interesse e curiosidade, para renovar o seu playlist no São João, ou qualquer época do nosso ano, é Ed Bala. Músicas de Ed Bala no Google. Bota lá música de Ed Bala, ou você vai direto na sua playlist, ou Spotify, Apple Music, Google Play. Todas as plataformas. As plataformas digitais. Beleza? Prazer, venha. Gente, que prazer, viu? Também. Saúde, paz, amor e Valeu, alegria. Sucesso nesse programa, nessa empreitada. Café com análise. Valeu. E esse programa foi um oferecimento do Bahia Suplementos, uma rede de suplementos alimentares, creatina, whey protein. Você encontra ali no Hiperideal da Orla, Avenida Otávio Mangabeira. Legal. Pode ir lá e falar que foi Marcelo. Procura Adriano Macário. Irmão, um grande abraço. Obrigado aí por estar com a gente. E você que gostou do podcast, deixa seu like, se inscreve, porque afinal de contas, esse é um podcast sobre você. Eu vou pegar mais pó para a próxima conversa. Até mais.